que um Buda, ou qualquer desperto, né, um Buda, existem 80 marcas menores e 32 marcas maiores no corpo de um Chakravartin que seria um iluminado. Uma delas, né, para a gente entender, por exemplo, de que a gente sempre vê o cabelo de Buda enrolado, né, e a gente pergunta por que será que tem o cabelo enrolado, mas é descrito dessa forma, de que de cada poro do Buda sai apenas um pelo, e se você olhar bem para cada poro teu, talvez saiam dois, mas do Buda sai um. E ele sai enrolado com harmonia com o universo, que o universo é uma grande espiral. Então cada poro dele é um universo. E cada cabelo, então, sai dessa forma de espiral. E aqui no centro aqui no bimbo dele, também é um único fio de cabelo, e por isso que é enroladinho. A orelha dele é comprida e tem esse furo, porque Buda foi um príncipe e ele tinha tudo, absolutamente tudo. E quando ele decidiu que ele quis abandonar para entender o sofrimento da humanidade, ele renunciou a todas as riquezas. Então é um símbolo também de renúncia, porque ele usou os brincos de ouro pesados e rubis e tudo mais que usava. Então é um símbolo de que ele usou essas joias e ele renunciou a elas. Também é um símbolo de sabedoria e longevidade, porque, especialmente na China, é descrito de que é a única parte do nosso corpo que continua crescendo, né? A orelha e o nariz. Então, alguém narigudo também seria. Os braços dele são muito mais longos, se você vê na proporção realista, né? Não seria desse tamanho, por isso, de novo, lembrando da anatomia do espírito, do simbolismo. Então, o braço é maior, simbolizando de que ele abraça todos sem discriminação, todos cabem no seu abraço, ele acolhe a todos, ele é um grande acolhedor. E seu tórax é largo também, que todos, né, se confortem nele, no coração dele. O pé dele é mais achatado, né, pode ver ali, porque como ele pisa, independente de como é o caminho, não modifica ele, porque ele é do jeito que ele caminha, então é suave. Né? Então, mais né, de que o rosto dele é bem redondo, como de um bebê, porque o tempo, o envelhecimento não alcança ele. Né? E tudo isso é simbólico, não que a velhice seja algo inevitável, mas a essência, nossa, ela é ânsia, ela é infinita, então também não existe, né, velho ou não. Então, enfim, todos esses símbolos que ao estudar Tanka nós estudamos, de cada deidade tem um símbolo e, né, tem outras deidades como Manjushri, que é o Buda da sabedoria. Ele, em uma mão ele segura uma espada de fogo e na outra mão ele segura um lótus com o Sutra do Prajnaparamita. E ele é o Buda da sabedoria. E com esse simbolismo você estuda de que antes dele te dar o conhecimento de Prajnaparamita, ele primeiro vem com uma espada para cortar a ignorância. Então, não adianta, o ensinamento de Manjushri seria, não adianta te dar o conhecimento ou colocar água pura dentro de um vaso sujo. Então, Manjushri, ele também tem outras manifestações, essas deidades também se manifestam com outras caras, como Manjushri se manifesta como Yamataka, que é uma deidade irada. E a deidade irada, não sei quanto vocês já viram das imagens, mas são bem feiosas, assim, com muito fogo, olho esbugalhado, os dentes, são horríveis, assim. Você olha, você não quer mais olhar para ela. Né? Eu acho que eu não separei nenhuma, mas depois, num videozinho, talvez apareça. Mas o simbolismo também é muito interessante, rapidamente falando delas. Por exemplo, elas carregam colares de cabeças decepadas e pisam sobre pessoas nuas e bebem sangue de um crânio cortado, fresco. Então, isso tudo simboliza e, logicamente, né, de novo, é como se são códigos, né, do Dharma.
Então essas cabeças são as cabeças do nosso ego, dos nossos medos, da nossa ignorância, da nossa dureza. Então a deidade irada, ela vem com força, o ensinamento dela é que é uma compaixão irada, que eles chamam, né? A compaixão irada de que o melhor que eu faço agora é cortar isso pela raiz. Então tudo isso é simbólico, ele pisa sobre o teu ego, né? Então tudo, quando a gente vê as deidades, tudo tem símbolos. Por exemplo, quando a gente aprende uma caligrafia, né, a criança está aprendendo, quando olha para A, faz o som de A, quando olha para o formato B, faz o som de B, a gente tem que aprender isso. Então, aqui é a mesma coisa, não é uma arte a qual eu estou criando, não é uma arte a qual eu estou me expressando, é uma arte, é um Dharma em quadrinhos, digamos assim, né? Ainda mais lembrando de que no Tibete, no ano 700, quando Padmasambhava, né, foi chamado pelo rei Trisondeti no Tibete, no ano 700, né, foi chamado para ajudar a montar os primeiros mosteiros e também a apaziguar os deuses que estavam muito bravos, justamente com terremotos e essas coisas que estavam acontecendo. Chamaram Guru Rinpoche, também conhecido como Padmasambhava. E ele veio e então trouxe os primeiros artistas para o Tibete da Índia, e também foram chamados da China e do Nepal. Então, na verdade, esse estilo de arte é um grande mix, é uma grande salada de estilos, não é que surgiu unicamente de lá, ainda misturado com o local Burn de lá, que era a religião local, né? Então, uma grande mistura. Então, quando o Guru trouxe, foi crescendo então o budismo nisso, e o mais interessante é de que Tanka é um ícone. Se a gente lembrar ícone, por exemplo, a gente olha o ícone do Facebook ou Google, você clica naquele ícone, ele te leva para uma nova janela, um novo universo. E essa seria a mesma ideia. Quando a gente olha para esse ícone, ele dá um clique, ou deveria dar um clique. Se você está com uma conexão muito boa, o clique funciona. E te leva para essa energia, né? Cada deidade tem uma energia. Então, e ela tem esse estilo, assim, muito ilustrativo. Na verdade, eu queria falar sobre isso, me deu branco, eu falei outra coisa. Mas quando o Guru Rinpoche trouxe, a única instituição dentro do Tibete era monástica. As escolas, os hospitais, tudo era tratado apenas dentro dos mosteiros. Cada família de nômade tinha que dar alguém da família para se tornar monge, né? Então, sim, era 1/3 da população do Tibete, com certeza, era toda monástica, e os monges eram os únicos que sabiam um pouco do ler e escrever. Quando eles voltavam para as famílias nômades, né, eles ensinavam, então, o Dharma através de desenhos. Então, o primeiro tanka feito foi a Roda da Vida. Eu tenho em algum lugar, a gente acha aí. A Roda da Vida é como se fosse um mapa mental, é maravilhosa. Então, esse estilo de tanka tem um estilo específico e muito ilustrativo, que é justamente para ensinar como se ensina para uma criança, né? Sem as letras, sem as histórias, sem os textos, né? Então, tem essa qualidade também. Tanka tem um estilo, né, que a gente vê no desenho, mas com uma intenção, né? Agora, sobre a prática do pintor, né, o que a gente vai fazer aqui em menos de 2 dias, realmente a gente vai passar um pouco pelo desenho, um pouco pelo traço, um pouco pela pintura, e lembrando sempre não de se concentrar, eu quero aprender uma boa técnica para fazer um bom desenho, mas eu quero aprender uma técnica para que eu possa me dedicar, para que isso possa servir de um instrumento para a minha prática de devoção, para a minha conexão com o divino. Então, a gente vai estar durante o curso
assim como eu aprendi no Norberlinka, sempre mantendo a tua motivação. Então, antes de qualquer pintura, a gente faz as rezas, faz a reza especialmente antes de qualquer estudo de Manjushri. Então, ele dá uma limpadinha na gente antes da gente ir para o estudo, né? Então, a mim, pessoalmente, a arte é como minha religião em si. Tanto o Tanka, que é um extremo, quanto a arte contemporânea, que vem por outro lado, outro extremo também. Então, o Tanka é o caminho da disciplina, né, através do seu commitment, compromisso. Do seu compromisso, né? Você tem o teu compromisso, porque Tanka tem muito começo, meio e fim. Você sabe quando você termina e depois aquilo tem uma função. Você vai colocando altar, normalmente para outra pessoa, né? Para fazer a prática de visualização. Então, muitas das práticas de meditação tibetana é através da visualização, de que você se identifica com a deidade, com a qualidade da deidade, né? Então, Chenrezig, né, o Buda da compaixão, esse foi meu segundo Tanka na escola também. Então, aí já tem todos os outros símbolos, né, dessa, como se fosse uma energia, né, com forma, né? E não que eles acreditem que existe um Deus que é dessa forma, que está lá em cima, olhando. É só uma energia para que a gente possa visualizar, porque nós somos seres que percebemos as coisas através dos 5 sentidos, e a gente não percebe de outra forma. Então, essa energia que não seria sentida de outra forma, é colocada em forma. Ela é minimizada, mais ou menos assim. Então, é muito interessante ver essa prática como pura devoção, né? Deixa eu mostrar agora um pouco sobre as fotos da Índia, do meu professor. Né? Pode, tá tudo bagunçado, eu não fiz nenhuma. Isso daí em Dharamsala. Pode ir passando. Isso daí foi. Eu faço viagens todo ano com os meus estudantes para Índia e Nepal. Então, além a gente aprende durante o ano e os que podem vir, vêm para Índia e Nepal. A gente faz um tour e depois faz alguns dias de aprendizado com o meu professor. E esse é meu professor, Karma Soti. E aquelas fotos eram no Nepal, a gente conheceu os grafiteiros e fomos pintar na rua. Então a gente conhece os artistas locais, né? Então é uma viagem de arte que eu faço todo ano. E aí a gente, né, no Nepal está muito forte, os maoístas, né, estão tomando conta, então tem muita propaganda maoísta e a gente era dia de Shiva, a gente pintou Shiva sobre vários Shiva. Cada um pintou um Shiva ali. Usando pode passar. Aí com Karma. E aí, essas foram algumas peregrinações. Pode ir passando, é só um pouquinho do feeling, né, da Índia. Foi um lama que também caminhamos por 4 dias para chegar no mosteiro dele. Pode ir passando. E eu acho que quem puder, uma vez aí dormimos em cavernas e tudo. Meus joelhos nunca mais esqueceram essa viagem. Essa era a minha casinha, que eu morei por um ano nessa casinha. Pode ir. Esse é um dos meus tutores. Então, além no Norberlinka, que é um instituto muito grande, fazer aulas extras ainda, ele vinha em casa e a gente se divertia do lado de fora. Tinham muita paciência, realmente, muita paciência. E a gente com eles. Esse daí foi o primeiro templo que eu pintei na Índia. Eu pintei 2 templos lá, na sombra da sombra do meu mestre. Mas aí uma devoção, um pouquinho de Índia. Né? Eu acho que todo mundo, quem puder, uma vez na vida, vá à Índia.
Vá. E se puder ficar o quanto máximo possível, porque a passagem é cara, você não vai lá para ficar um mês não vai. Eu acho que é isso, né, dessas fotos. Aí tem um pouco de fotos dos cursos, né? Pode passar, pode ir passando. Então eu voltei da Índia em 2006 e desde então eu dou cursos, né? Cada vez mais forte, depois que eu parei depois que eu terminei o templo em 2012, aí eu dou aulas mais frequentes. Né? E recentemente eu fiz uma imersão de tantra de 9 dias. Tá tudo misturando. Né? Mas daí algumas das caras que foram fazendo. Isso daí é em Brasília. Né? E assim, para fazer um encosto que parece tão simples, mas a gente passa pelo desenho, eu falo sobre as proporções, né? Vocês já viram alguns desenhos que tem umas linhas, a gente fala sobre isso nas aulas. Aí a gente fez a tela tradicional, que tem uma maneira de fazer. Né? E depois não sei se vocês notaram que muita da superfície são pontinhos. Né? No tanka tem uma base de cor e depois o sombreamento é feito com pontinhos. E cada pontinho é um mantra. Então, enquanto você está pintando, você está, né, canalizando com aquilo. Muitas pessoas, claro, me perguntam no tempo que eu pintei durante 5 anos parede, me perguntam, nossa, então você estava assim, sempre, né, mantras, né? Mas tinha dias que assim... Eram dias que não estava a fim de pintar, não estava a fim de fazer nada, e, né, não digo que eu xinguei os Budas, mas o interessante dessa prática é porque mesmo sem eu estar sem a energia toda, eu sabia o que eu tinha que fazer, então ela é muito metódica, então aquilo mesmo, eu não ia fazer outra coisa, eu não ia fazer outra besteira, não, vamos lá, vamos fazer tanto. Sabe? Então ele proporciona assim, uma prática que você sempre pode te chamar, chama a tua energia, ela está distante, vem, chama, até você sentir que está fluindo, está fluindo. Uma coisa que eu aprendi muito forte, que eu tomei isso como lema, cozinhar também é uma das artes que eu gosto. Então aí durante... Aí, ó. Tá vendo que são todos pontinhos? Toda a montanha é feita de pontinhos, a água sombreada com pontinhos. Então é uma arte muito demorada, né? E ela é propositalmente demorada e detalhada. Tem um estilo, a gente aprende sobre o estilo. Né? Então eu só queria agora mostrar para vocês 2 minutos de um vídeo, que é do templo, e depois... aí vocês podem fazer perguntas, se quiserem saber mais de alguma coisa. Desse vídeo aí, já no 4. Põe o máximo aqui? Sim. É o Felipe. Poderia ir on and on, né? Falar de cada idade, falar das experiências, falar, né? Mas, de repente, alguém queira saber algo específico, pode te levantar. Eu queria saber o que levou você a ir buscar
de tantas artes, ir cantando Lincoln e atrás e saber que nenhuma mulher tinha sido aceita antes e te aventurar em buscar essas mulheres. Nossa, eu estava acidental. Na verdade, começou antes de eu nascer, porque meus pais já se encontraram com um propósito de ficarem juntos para seguir um caminho. E criaram uma comunidade onde eu cresci. Então era muito comum o estudo da busca, né, de todas as religiões, de todas as filosofias. E aos 18 anos, eu fiz com minha família e amigos, fomos com 2 motorhomes. Eu com 2 amigos compramos um motorhome de um hippie por $1.000 na Alemanha. E com intenção de ir até a China, né? E funcionou. O nome do motorhome era Jabuti, devagar e sempre, né? E não passava de 80, e mesmo assim fomos, né? Chegamos. Então cruzamos a Rússia toda. E na Rússia eu senti muita conexão com a Rússia também, porque eles têm a iconografia bizantina muito forte, né? Da Igreja Ortodoxa. Só que era muito ortodoxo, assim. Até ficamos 2 semanas no mosteiro ortodoxo com os barbudões, né? É muito lindo, né? Mas era, né? Então continuamos viagem, passamos por Altai, entramos na Mongólia, e na Mongólia eu vi, então, os templos antigos, né? Foi muito forte. Nós todos, assim, ao cruzar a fronteira da Mongólia, no meio do nada, a gente só chorava, assim, nos 5, sabe? Quando você entra num lugar, não tem explicação, né? E foi uma conexão. Então, quando eu vi Tanka, eu falei, era como se nos encontramos. Não foi nem como assim, nossa, que bonito e tal. Eu nem achei tão bonito, é muito colorido, né? Uma coisa assim, não é muito meu estilo, né? Mas era essa conexão. Claro, eu sempre gostei de pintar, e quando eu vi que existe uma pintura com uma direção, aquilo foi perfeito, né? Foi assim, nossa, agora... E passamos para outros mosteiros e chegamos no grande mosteiro de Gandham, em Ulaanbaatar, na capital. E o abade, ele... Depois de conversar com muitas pessoas e falar que não falava inglês, não queria falar com a gente, depois ele chegou para mim e falou, mas você, falou em inglês, você vai seguir Tanka. Eu, nossa, se ele falou, então é porque é verdade, né? Senão, não ia acreditar, né, bobo. Mas aí eu decidi ficar na Mongólia. Mas o professor não estava muito afim de ter uma mulher lá, porque, né, seria dor de cabeça para a classe masculina dele de 30 anos. Ele falou, é melhor você ir para a Índia, vai lá ter um Norbolinka, não vai fazer inverno, porque Mongólia, né, faz menos 50, vai ser muito difícil para você. Aí eu falei, então tá bom. Eu também estava totalmente sem dinheiro, eu ia estar vivendo dentro da escola, realmente não seria uma ideia muito boa. Bom, mas aí eu simplesmente voltei, então, para a Alemanha, para juntar dinheiro. E foram 3 anos, né, de trabalhar, e foi muito importante esses 3 anos, porque a Alemanha, por minha mãe ser alemã, né, mas ela nunca me ensinou alemão, então eu tive que aprender alemão, e todo dia, esses 3 anos que eu fiquei lá, a minha vontade de estudar Tanka nunca diminuiu, ela sempre aumentou, porque sempre foi ficando mais difícil, né? Ainda mais a Alemanha, que é um povo, né, mais resguardado. Então, assim, eu trabalhava muito, não tinha muitos amigos, eu andava tudo de bicicleta para guardar dinheiro, para não gastar no ônibus. Então, isso foi importante, porque depois essa persistência que eu tive durante esses anos foi o que serviu na persistência depois, que é Tanka. E na Alemanha, então, também estudei design gráfico, ganhei esse curso do governo, então fiz e gostei. E quando eu cheguei finalmente na Índia, eles falaram, não, mas o que você está fazendo aqui? A gente não aceita estrangeiro. Eu falei, mas um monge lá na Mongólia não disse. E eu já estava lá, né? Depois de 3 anos, juntar dinheiro, conseguir a passagem, chegar lá e falar, não.
Aí eu lembro que assim, eu fiquei durante 3 meses lá com dor de barriga, vomitando, passando tudo que se passa na Índia, né? Aí eu conheci uma mulher, uma canadense, contei minha história, ela falou, de jeito nenhum, você veio aqui, você já está passando 3 meses quase morrendo aqui, você tem que ir lá pelo menos, né? E eu estava com muito medo, né? Não sei, eu pensava assim, não mereço, a escola é linda, maravilhosa, não vão, né? Ah, mas eles estão precisando de um web designer. E era justamente o que eu tinha, né, ganho da Alemanha, né? Eu falei, tudo depois se conecta, né? Aí eu falei, então, cheguei, né, vocês querem um design gráfico? Sim. Falei, então. Eu preciso de um design gráfico, eu quero aprender tanto. Quanto tempo você faz nosso site? Em 1 mês. Então tá bom. Bom, esses meses foi 1 mês, 2 meses, 3 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fui ficando assim, né? E no último mês, nos últimos 6 meses, eu trabalhei muito para o evento do Kala Chakra, do Norbulinka todo, então eu mais estava trabalhando do que o mestre também estava enlouquecido trabalhando para as coisas do Kala Chakra, e no último mês eu fiquei grávida. E aí eu falei, bom, acho que vou voltar para a casa da minha mãe. Depois de 8 anos fora da casa da mamãe, né? E aí eu voltei, aos 25 anos, aí eu voltei para o Brasil e tive meu filho, né? E aí se segue. E aí, quando o Arion, meu filho, tinha acabado de nascer, o Lama Santen me liga, nunca ouvi, né? Um amigo meu era discípulo dele, ouvi falar, e recebo essa ligação, ele falou, olha, eu tenho um templo, você gostaria de vir pintar? Eu, vamos dar uma olhada, né? Então chegando, era aquele monstro branco, né? E eu com um nenê no colo, com aquela cara de mãe lavada, de noite não dormida. Eu estava totalmente arrasada. As mães que entendem isso, né? E o Lama me chamou, e ele tinha acabado de ter um bebê também, então estava nós dois com o bebê no colo, olhando o tempo, e ele me perguntou, você pintaria? Eu, sim, eu pintaria. Então tá bem, então vamos, né? Depois eu falei, nossa, o que eu falei? Eu falei que eu vou pintar, nem sei que tinta usar agora, né? Cadê meu mestre? Como é que eu vou perguntar? No telefone não tem comunicação. Mas eu pensei, não, se o Lama Santen falou que sim, é porque ele viu alguma coisa. Então, aí depois de 3 meses, me mudei de Malicuia e comecei, e foi um dos maiores aprendizados. Além do Norbulinka, eu acho que pintar o templo e, assim, completamente entregar para Guru Rinpoche e falar, olha, você me meteu nisso daqui, agora me mostra que tinta usar, porque eu não tenho. E realmente aparecia um especialista, falava, olha, tem essa, e me mostrava tudo e aconteceu. E realmente foi. Então, é assim, por isso que eu digo de novo, né, a arte como caminho, porque uma vez que você se entrega e vê e está aberta, né, para os mensageiros, né? E então é um caminho muito, muito bonito, né? Muito possível. Ela mostrou 5 minutos ali, se não quiser falar mais um pouco. Mais uma pergunta. Só um prazer, muito gosto. Estar aí. Muito gosto. Então, de repente, nós terminamos, eu ia propor a gente fazer uma reza, né, de Om Mani Padme Hum para as pessoas no Nepal, que teve um terremoto. Lama Dodge disse que perdeu um amigo que mora lá. Então, da gente só visualizar uma chuva muito refrescante sobre todas as pessoas, e claro que não é só o Nepal, né? O Nepal que a gente ouviu agora, a gente sabe que aconteceu coisa, mas né, eu acho que a Terra está dando uma chacoalhada, e ela tem que dar essa chacoalhada. A gente não pode falar Terra, não chacoalha, né? É só de que, né, as pessoas possam enfrentar a morte, se ela tem que vir nesse momento dessa forma, e de que enfrentam essa morte com luz no coração, né? E as pessoas que perdem as pessoas amadas também podem acolher a morte que vem a elas também com luz no coração, porque morte a gente não pode evitar. Então a gente faz o Om Mani Padme Hum, né? Uns 2 minutinhos. Chora.
Eu vou fazer Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme